Bem, a nossa aula de hoje é uma aula muito importante. Nós vamos falar sobre prevenção e promoção de saúde no idoso. Vamos lá, com essa beleza do Rio de Janeiro atrás, com essa foto. Prevenção traz mais benefícios. Vamos ver. O tratamento, né? Traz benefício, é claro. Você está com algum problema, se você se trata, tem benefício. Mas se você ter uma detecção precoce, você rapidamente, né, pedir socorro, né, você ter uma detecção precoce, o benefício já é muito maior. Agora, a prevenção é que é o movimento, né, ideal, né, prevenir para que não tenha necessidade de uma intervenção mais intensa do setor saúde. Existe enorme concordância, mas apenas no discurso, né? Todo mundo concorda que prevenção é muito importante, porém, é difícil, né? Você tem um dia a dia agitado, muitos compromissos, né? Mas bote na sua agenda, né, que prevenir é muito melhor. Vamos dar alguns exemplos aqui. Prevenção. Prevenção necessita, né, de uma equipe multidisciplinar. Tem o médico, a enfermeira, assistente social, o nutricionista, vários setores, né, do setor saúde, cuidando de um grupo de pessoas. Aí alguém diz, mas isso é muito caro. Não, gente, caro é um dia na UTI, no hospital. Fazer uma fisioterapia, fazer um exercício, ter uma consulta de manutenção do seu médico, tem enfermeira, né, que monitora essa situação, que faz contato com a família. São formas de prevenir problemas de saúde, né? Que nós sabemos que, com o passar da idade, nós vamos ter doenças crônicas e vai ter, na verdade, uma possibilidade, né, de um adoecimento maior do que quando jovem. É consenso entre todos os profissionais do campo gerontológico da importância do trabalho em equipe. Médicos, enfermeiras, nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, entre outros. O melhor modelo assistencial para o idoso é você ter um grupo de pessoas, né, com ações leves, né, para manter a sua qualidade de vida. Agora, no entanto, nós sabemos que o discurso é muito diferente da prática. As pessoas, né, mesmo idosas, ficam em casa e tal. Aí, quando a doença vem, né, já vai correndo para o médico, às vezes num estado jamais adiantado. É por isso que o modelo de saúde da Inglaterra, por exemplo, você tem o seu médico, então ele acompanha, né? Acompanha você mesmo quando você está muito bem de vida, porque você sabe que a probabilidade de você ter alguma doença é muito maior, e essa equipe toda, né, com as enfermeiras, fazendo contato com a família, a nutricionista, a questão da alimentação, fisioterapia para deixar você em forma, né? Assistentes sociais, né, para resolver problemas do dia a dia, mas de uma forma qualificada, né? Isso facilita, né? Essa organização toda ajuda muito, né, a sua manutenção e qualidade de vida. Bem, vamos lá. A proposta-chave para o idoso é postergar o máximo possível, né, o início da doença, pois elas, em sua imensa maioria, são crônicas. E, uma vez instaladas, não mais regride, restringindo a atuação médica ao controle do seu tempo de progressão. Nós sabemos, né, que essa que é a proposta-chave para o idoso, é postergar o máximo possível o início da doença. Porque doença crônica, como eu já alertei, né, são doenças que não têm cura, mas você pode estabilizar. A melhor forma de estabilizar é detectar essa doença o mais precocemente possível, né? Porque elas não vão regredir. Mas se você estabilizar, se você adormecer essa doença no estágio ainda muito inicial, você vai ter mais 20, 30, 40 anos de vida, né? Apesar de ter um probleminha, uma hipertensão,
um diabetes, mas se for bem cuidado, bem monitorado, com a equipe de saúde lhe protegendo, né? Você vai tirar isso de letra, vai viver mais décadas, né? Apesar dessa perda, né? Que você tem uma doença crônica. Isso é absolutamente normal e é por isso, né, que os modelos assistenciais são muito importantes hoje em dia. Infelizmente, nós copiamos, o Brasil copiou o modelo americano, um modelo da muita intervenção, é muito remédio, muito hospital, né? O hospital acaba sendo porta de entrada do serviço de saúde, que isso é um enorme absurdo, né? O serviço de saúde tem que estar ao seu lado, amparando, e o hospital é a última instância de cuidado. Por isso, né, que o mundo todo trabalha, né, com esses dois modelos, o modelo inglês e o modelo americano. Eu fiz doutorado na Inglaterra, então conheço bem o sistema de saúde inglês, né? E é uma coisa extraordinária, né? Que você tem um médico, né? Pela sua vida toda, né? Aquela equipe, né? Do seu núcleo, da sua região, né? Que cuida das pessoas de uma forma, né, muito interessante, muito salutar e mais, um custo menor para o governo. Mas vamos lá. Essa área é complexa e repleta de pessoas bem intencionadas, porém sem a qualificação técnica necessária. Porque se você não tem esses profissionais de saúde que te conheçam há mais tempo, né, os erros, na verdade, são muito maiores, né, se você estivesse, né, dentro de um núcleo de saúde. As ações acabam sendo muito tímidas e tradicionais. Tradicional se manda para o hospital para fazer um check-up, né? Aí é caro. Ou seja, é aquela situação que, como o modelo está equivocado, o processo, né, acaba sendo errado ou caro e desconfortável para o idoso ou para a sua família. O life cost, bem, a perspectiva, né, de níveis, né, da capacidade funcional é algo que a gente trabalha de uma forma muito intensa. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Essa é a linha da vida. Você nasce aqui, aí você vai assim, crescendo, né, nas suas capacidades funcionais, né, na sua força, no seu desenvolvimento. Mas aqui tem uma linha que é o máximo possível, né, que você pode atingir. Você não vai aumentando a sua potencialidade sem parar. Não, você vai, até chegar a uma idade adulta, jovem, ou até uma pessoa até os 30 anos e tal, está chegando aqui no máximo. E depois você tem o decréscimo. Acontece que aqui tem a linha do disability, ou seja, da fragilidade, né? E o problema é que muita gente, né, já que o tempo de vida está aumentando, acaba ultrapassando essa linha. E isso é muito ruim, porque aqui você vai nesse campo aqui da incapacidade, ou disability, né? Então, nós não queremos isso. E quais são os modelos que a gente faz, né, para superar essas situações? Eu vou explicar para vocês. Assim, como a gente, então, vai enfrentar esse problema, né, dos programas de promoção de saúde? Porque os programas de prevenção têm que se dar ao longo da vida, né, em todos os momentos, desde a fase da criança, do adolescente, do adulto jovem, né, porque a prevenção é algo, né, que você, na verdade, está absorvendo um capital para os momentos tardios da vida. Os programas de gerenciamento de doenças crônicas também, né, você acompanhar essas doenças de tal forma que elas sejam identificadas de forma mais precoce possível para estabilizar
forma mais rápida, né? Porque senão ela vai progredir e vai ser muito mais difícil você ter uma vida saudável com uma sua idade maior. A promoção da saúde é muito importante, porque o mundo está envelhecendo, a velhice está chegando para quase todo mundo, né? Então, nós sabemos, né, que a fase da velhice é uma fase que você tem uma propensão, né, de doenças maior número, né? Então, uma situação que nós temos que começar a pensar desde cedo. A prevenção de saúde, né? Fator de risco, consequências imediatas, né? Assim, tem alguma coisa que você sabe que se você faz esse ato, você tem a consequência. Por exemplo, álcool. Se você for num bar, beber a noite toda, você sabe que vai, sabe, passar mal, ficar bêbado, não sei, é uma consequência imediata. No entanto, as consequências das doenças crônicas é um processo longo, né, que você começa a ter um mau comportamento, né, de proteção à saúde desde jovem, mas a partir dos 40, 50, 60 anos, os efeitos virão, né? Então, é algo para que a gente possa, né, entender isso de uma forma mais intensa. Né? Tem um modelo teórico que teve na Secretaria do Rio Grande do Sul, um tempo atrás, foi interessante, né? Ou algumas cartilhas, né, do estilo de vida saudável, onde tem a questão do álcool, do estresse, do tabaco, né, atividade física inadequada, isso tudo, né, com a alimentação inadequada, né, são situações que levam você a um prazer momentâneo, um prazer na fase jovem, né? Mas é um preço que você vai pagar. Mas é um momento de vida, você está tão feliz, está casado, está com os filhos, ganhando dinheiro, trabalhando, sabe? Vou fumar, vou beber, sabe? Eu vou trabalhar muito, estressado, atividade física, não, isso é muito chato fazer, alimentação, né? Come fast food, come sanduíche o dia todo, ou seja, fique certo que tem um preço a pagar, né? Mas é difícil, né? Eu estou falando isso do ponto de vista teórico, mas todo mundo, ninguém é perfeito. Então, o gerenciamento da doença crônica, né, é algo importante. A primeira coisa é você tentar tirar os fatores de riscos que nós já conhecemos sobejamente, né, para poder evitar complicações em etapas posteriores da vida. Sabendo que hoje em dia as pessoas não morrem mais aos 50 anos, mas certamente um fumante intenso aos 80 anos, se ele chegar até essa idade, vai ter, né, problemas pulmonares, problemas de outras ordens, de uma forma mais intensa. Ele paga um preço. Né? Para o idoso, um grande erro. Por quê? Vamos lá, né? O maior problema na maioria dos modelos assistenciais vigentes talvez seja o foco na doença. Né? Um exemplo de como os recursos são utilizados inadequadamente. Programa de gerenciamento de doença para idosos tem uma relação custo-benefício baixa, pois os idosos possuem mais de uma doença crônica e tratar adequadamente uma doença faz apenas reduzir os índices de morbidade de tal patologia. Como são pacientes que, em geral, possuem múltiplas doenças crônicas, focar apenas uma doença não é a medida mais adequada. É por isso que quando você tem programas, né, onde você tem um médico de família, ou GP, como é chamado nos Estados Unidos, na Inglaterra, aquele médico generalista, né, onde ele olha o todo. Como nós temos uma prática de saúde médica de especialidade, se você tem um problema cardiovascular, você tem um cardiologista. Se você tem um problema articular, um problema no ósseo, você vai ter um ortopedista.
Se você, ou seja, não pode ser assim, ou não deveria ser assim. O especialista é uma pessoa que domina muito bem uma área. Então, para determinados momentos, ele pode entrar em ação. Mas o médico, né, tem que ter uma formação geral, uma formação generalista, né? E é assim que os melhores modelos de saúde do mundo, né, funcionam. O maior problema, o foco apenas na doença. Né? Para os idosos, os programas têm que ter um olhar integral do único médico, né? E a equipe de saúde, onde todas as ações se devem fazer de forma integrada. Né? E você utiliza a enfermeira, utiliza o fisioterapeuta, o nutricionista, você tem uma equipe, né, ajudando aos problemas de saúde que você tem. Portanto, não se trata do gerenciamento de doença crônica, mas sim do gerenciamento do perfil de saúde do doente, onde muitas vezes o tratamento de alguma manifestação só pode ser conduzido com a redução ou suspensão de outras ações que vinham sendo desenvolvidas. É por isso que uma equipe de saúde que te conheça, sabe das suas fragilidades, ele identifica, né, assim, como manejar uma, duas ou três problemas que você tem. E não ir a um, dois ou três médicos especialistas, cada um prescrevendo remédios, cada um fazendo uma ação absolutamente individual. Operacionalização do conceito, né? A maioria das doenças crônicas que acometem o indivíduo idoso tem, na propriedade, seu principal fator de risco. Envelhecer sem nenhuma doença crônica é mais exceção do que a regra. No entanto, a presença de uma doença crônica não significa que o idoso não possa gerir sua própria vida e encaminhar seu dia a dia de forma totalmente independente, né? Desde que você esteja acompanhado, desde que você tenha, né, esse modelo assistencial que te protege, né, que te permite que você vá ter, talvez, alguma doença crônica, mas absolutamente contornada, né, ou adormecida, que é uma expressão que eu gosto muito de usar. As instâncias intermediárias. Deve-se buscar ações que viabilizem a busca ativa e antecipação da intervenção sobre a doença e da postergação para aquelas doenças já adquiridas. Quer dizer, essa postergação é como eu falo, o adormecimento. Né? Vamos estabilizar essa doença. Está bem que você vai levar essa doença para o resto da vida, mas absolutamente, né? Ela adormecida, ela quietinha. Né? E antecipar, né, problemas que você pode ter, antecipação da intervenção sobre a doença. É algo, né, que é necessário fazer. A lógica da identificação precoce. Né? A pequena parte da população idosa que utiliza pesadamente os recursos destinados à saúde, nos Estados Unidos, 5% da população idosa é registrada no Medicare, que é o modelo de saúde utilizado, é responsável por 62% das despesas hospitalares. Quer dizer, 5% gasta 62%, né, dos recursos. Poderia gozar de uma saúde melhor e gastar menos em hospitalizações e outros recursos de complexidade tecnológica crescente se seus membros com maior risco fossem identificados precocemente e abordados preventivamente. Todo mundo sabe disso. Agora, a prática é complicada, porque o modelo, né, é um modelo que é da intervenção. Você vai no médico quando está doente, você não é monitorado, não é acompanhado, você não tem médicos, né, que sabem, né, do seu padrão de saúde. Um projeto preventivo. A partir das atividades de centro de convivência, por exemplo, técnicos observam o dia a dia do idoso, seu humor, sua marcha, sua cognição, e de qualquer mudança for detectada, esse idoso é imediatamente encaminhado para o atendimento médico. Nós aqui na UNACH usamos esse modelo. Aqui é um centro de convivência.
As pessoas vêm para cá, fazem amizade, jogos, passeio, e nós temos um ambulatório, né, que qualquer coisa identificada, às vezes pelos colegas, pelos amigos do seu grupo, ele tem, né, um processo de atendimento, né, muito mais precoce, o que permite, né, uma estabilização mais rápida, né, e muito melhor. A prevenção, quanto mais precoce for, maiores são as chances de um melhor prognóstico, né? Isso é algo, né, fundamental para as pessoas que vão viver mais anos. Os centros de convivência, o que são isso? Locais destinados à permanência do idoso em 1 ou 2 turnos, onde são desenvolvidas atividades físicas, laboratoriais, recreativas, culturais, associativas, né, e de educação para a cidadania, podendo ter ou não serviços de saúde, né? Tem alguns que são só atividades lúdicas e outras, né, como nós temos aqui na UNAT, as atividades também do serviço de saúde. Na verdade, né, é um grande assim, clube de saúde, né, onde você se diverte, participa, aprende coisas, faz amizades e qualquer problema de saúde é detectado de uma forma mais precoce. Portanto, as suas chances de melhoria, né, são bem maiores. Vamos lá. Assistência domiciliar é algo, né, que para o idoso é muito usado, é a internação domiciliar, o home care. Essa modalidade de assistência engloba a visitação domiciliar e cuidados domiciliares, que vão desde o fornecimento de equipamentos, né, médicos, né, até as ações terapêuticas mais complexas, né? É algo que aumenta muito hoje em dia, para evitar que o idoso vá para o hospital, você faz o atendimento domiciliar. Saúde. A doença não precisa ser uma consequência inevitável do envelhecimento, desde que você se cuide. Os avanços na ciência da saúde e tecnologia tornaram possível uma vida com mais qualidade na maturidade. Estratégias de prevenção focadas em abordagens contemporâneas tornaram-se mais importantes para resolver os desafios de hoje e os de amanhã. Para refletir. Por que não testamos novos modelos, no nosso caso do Brasil? Por que nós não procuramos, né, esse modelo mais integrativo, né, ao invés de você sair procurando o especialista da sua patologia que você tem no momento? Na verdade, como eu já tinha dito, é um modelo inglês e contra o modelo americano. Infelizmente, o nosso modelo americano, que é da fragmentação, da especialização e do uso excessivo do hospital. Nosso modelo de saúde é o do especialista e da fragmentação do cuidado. Longevidade. 30%, né, é o nosso genético, né? 20%, né, seu modo de vida, onde você vive, né, as condições de vida que você tem. E 50%, né, é o lazer, a participação, a alegria, né? Ou seja, a longevidade é um pouco disso tudo. Quem conseguir ter mais desses 50%, né, de uma vida saudável, participativa, já tem uma grande chance, né? Os 30% vem da sua genética, né? Isso você não muda. E os 20% da sua vida, né? De como é que você foi inserido na sociedade, né? A gestão contemporânea na saúde. Para se fazer frente aos custos crescentes da assistência à saúde, devido ao crescimento da população idosa e da incorporação de novas tecnologias, deve-se buscar a diminuição do período de internação hospitalar. O melhor monitoramento das doenças crônicas é o monitoramento dos fatores de risco como forma de prevenir doenças evitáveis. Ou seja, é prevenir, é prevenção, né? Você se antecipar
aos problemas, né? E a diminuição do período de internação hospitalar. Eu não sou contra o hospital, quero deixar isso bem claro, mas o hospital é algo muito preciso, né? O ideal, se você for para o hospital, é ficar o menor tempo possível, né? E que você possa prevenir as doenças de uma forma mais precoce possível. Essa é o mundo ideal, né? Importante pensar em identificação precoce, né? Claro, quanto mais precoce, melhor. Sabemos que as doenças crônicas são características entre os idosos e, muitas das vezes, uma multiplicidade de doenças crônicas, né? O mundo e o Brasil estão envelhecendo. A idade é o maior fator de risco. Então, nós vamos ter cada vez mais doenças crônicas, porque o mundo envelhece, nós vamos ter mais idosos a cada ano que passa, né? Então, nós temos que estar preparados para isso. As doenças crônicas são características entre os idosos e, muitas das vezes, uma multiplicidade de doenças crônicas, né? Às vezes, são 2, 3, 4 doenças crônicas. Uma vida muito mais difícil. O que fazer? Qualificar os profissionais de saúde no cuidado integral do idoso, né? Por isso que é importante, né, esse médico, né, com um olhar, né, global, né, e não essa fragmentação do médico especialista. Qualificar o médico visando a identificação dos fatores positivos, visando prevenir as doenças evitáveis, né? Doenças que são conhecidas. Monitorar a saúde visando postergar as doenças a fim de que o idoso possa usufruir ampliação do seu tempo de vida. O envelhecimento é uma conquista, é algo inevitável. Obrigado, gente. Essa aula é uma aula muito intensa, porque eu falei de um fato, né, que vai ocorrer para todo mundo. Todos nós, né, dessa geração estamos vivendo mais anos do que a geração passada e nós temos que nos cuidar, porque o número de doenças crônicas se amplia, o número de doenças agudas, da doença da juventude, a doença curável diminui. Então, temos que buscar qualidade de vida e temos que nos proteger. A melhor forma de proteger é você ter um médico geral, uma equipe de saúde, um modelo assistencial que está monitorando você o tempo todo para que você possa ganhar esses anos de vida que você vai ter a mais do que antigamente, né, de uma forma saudável e participativa. Obrigado.